Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste top em crochê, que pode ser um cropped, feito com square, que eu também chamo de motivos. Ele pode ser usado dos dois lados. E também possui um elástico na barra, que vou mostrar como eu faço a aplicação. Ele é o tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Eu fiz com 3 tons de verde com branco, mas claro, pode utilizar as cores que quiser. Agora vamos aos materiais para a confecção, mas antes, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Esses são os materiais que vou utilizar. O primeiro tom de verde que vou utilizar vai ser um verde neon. Numeração da cor é 0781. E este é um fio Mona Lisa e vou utilizar somente um fio. O segundo tom de verde que vou utilizar vai ser um verde trevo. Numeração da cor 5638. É um fio Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. O terceiro tom de verde que vou utilizar vai ser um verde musgo. A numeração dessa cor é 5398. É um fio Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. E a cor que eu escolhi como principal, que vai ser para alternar entre um tom de verde e outro, vai ser um fio branco Anne, numeração da cor 8001. Também vou utilizar um elástico para a barra. Este é um elástico chato de 4 milímetros. Também pode utilizar um elástico roliço e recomendo, se possível, que o elástico seja da mesma cor que o fio que for utilizar para fazer a barra. E a agulha para a confecção vou utilizar 1,75. Para o cropped, vou precisar de 2 tipos de square. E para qualquer tamanho, vou precisar de 4 square completo, com 4 leques. E 4 square pela metade, que tem um leque no meio e a metade de um leque de um lado e a metade de um leque do outro lado. O que vai mudar de um tamanho e outro são a quantidade de carreira dos square, que vou mostrar como eu faço ao longo do passo a passo. Agora vamos ao passo a passo do square completo com 4 leques e depois vamos ao passo a passo do square pela metade. Já estou aqui com o primeiro tom de verde para iniciar, que é o verde neon, e primeiro eu faço um anel mágico. Para todos os tamanhos, o início é da mesma forma. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas. Volto para dentro do anel mágico, faço mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos, ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e vou finalizar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo sobre esses pontos até o espaço de 2 correntinhas. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou trocar de cor. Claro que quem for fazer de uma cor só, é só dar continuidade. E claro, também pode utilizar as cores que quiser. Venho aqui com o fio branco. Vou fazer um nó. Vou no espaço de 2 correntinhas. Passo o fio e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Faço 2 pontos altos, totalizando 3. 2 correntinhas,
e 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. E formei o meu primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. Eu devo ter um leque em cada espaço de 2 correntinhas. E faço assim para todos os tamanhos. Depois do leque, uma correntinha e no último espacinho de uma correntinha faço um leque. Terminando o meu último leque, faço uma correntinha e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Porque agora eu vou trocar de cor novamente. E claro que quem for fazer da mesma cor é só seguir sem cortar o fio. Agora venho com outro tom de verde para iniciar a próxima carreira. Estou aqui com o verde trevo, vou fazer um nó. Estou seguindo a sequência de tons de verde do mais claro para o mais escuro. Vou aqui dentro do leque, passo o fio, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, todos dentro do leque. E ficando assim, leque sobre leque. Depois desse primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada leque eu faço um leque e em cada espaço de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. E faço assim também para todos os tamanhos. Chegando aqui no último espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e para finalizar, um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E eu vou trocar de cor novamente. Agora volto com o fio branco. Depois de cada tom de verde, eu faço uma carreira branca. E vou fazer da mesma forma que eu fiz em todas as carreiras. Faço um nó, vou para dentro do leque e faço um leque. Iniciando com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E claro que quem for fazer tudo da mesma cor ou não for trocar de cor na próxima carreira, não precisa cortar o fio. Feito o primeiro leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos.
uma correntinha, eu vou no próximo espacinho de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um leque. E vou seguir fazendo desta forma. Em cada leque devo fazer um leque e em cada espaço de uma correntinha devo fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. O passo a passo é o mesmo para todos os tamanhos. E como disse, entre um tamanho e outro, o que muda são a quantidade de carreiras. E como estou fazendo o tamanho P, vou fazendo minhas carreiras até ficar com 7 carreiras. Então, estou na quarta e vou fazer mais 3. E como estou alternando cores, depois que eu terminar essa carreira branca, venho com o verde mais escuro e faço a próxima carreira. E depois do verde, venho com mais 2 carreiras na cor branca e assim completando 7 carreiras. Para o tamanho PP, eu faço um total de 5 carreiras. Para o tamanho M, faço um total de 9 carreiras. Para o tamanho G, 11 carreiras. E para o tamanho GG, 13 carreiras. Todas as carreiras são iguais, de leque sobre leque, 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha, com uma correntinha em separação. E para todos os tamanhos vão ser diferente entre um leque e outro a quantidade de 3 pontos altos juntos na última carreira. Então, eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu estiver terminando a minha 7ª e última carreira, eu volto. Terminando aqui a minha 7ª e última carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início, leque sobre leque, e em cada correntinha de base 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E faço assim para todos os tamanhos. Vou finalizar fazendo 3 pontos altos nesse último espacinho de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha e finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de fazer o meu primeiro square, vou fazer mais 3 idêntico a esse, seguindo o mesmo total de carreira, fazendo da mesma forma do início até a última carreira. Se esse eu iniciei com 7 carreiras, os outros também vou fazer com 7 carreiras. Vou seguir também a mesma sequência de cores. Fiz os outros 3 squares idêntico ao primeiro. E claro que para qualquer tamanho, os outros 3 squares eu devo fazer com a mesma quantidade de carreiras que o primeiro. E todos os meus squares têm um total de 7 carreiras, para o meu tamanho P. Agora eu vou mostrar como eu faço os squares feitos pela metade. Estou aqui com a minha primeira cor, o verde neon. E para dar início, eu faço um anel mágico, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Uma correntinha e para ficar igual ao outro lado, um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E agora eu vou trocar de fio. Como eu vou seguir as mesmas sequências de cores dos squares completos, eu venho com o fio branco para fazer a próxima carreira. Faço um nó. E vou aqui no primeiro espacinho de uma correntinha entre as 3 correntinhas iniciais que eu fiz, que serviu de primeiro ponto alto, e o conjunto de 3 pontos altos. Passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço, mais 3 pontos altos.
todos no mesmo espaço, na correntinha de base. Depois de fazer os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou nesse próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha e vou nesse último espacinho de uma correntinha entre o conjunto de 3 pontos altos e o ponto alto sozinho e faço 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz no início, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu venho com outro tom de verde, seguindo as mesmas sequências de cores dos squares completo. Faço um nó. Vou iniciar da mesma forma que eu iniciei essa segunda carreira, no primeiro espacinho de uma correntinha, entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos, todos na correntinha de base. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou nesse próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no último espaço de uma correntinha e faço, igual ao outro lado, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Para minha quarta carreira, venho com o fio branco novamente. Eu recomendo deixar do lado avesso a última carreira feita para fazer a próxima carreira. Vou aqui no primeiro espacinho de uma correntinha e faço da mesma forma que eu fiz em todas as outras carreiras. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos. Todo no espacinho de uma correntinha entre o conjunto de 3 pontos altos e um ponto alto. Faço uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha e vou fazer desse lado da mesma forma que eu fiz no outro. Em cada espaço de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de separação. E no último espaço de uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto.
Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora venho com a outra cor de verde, o tom mais escuro, para fazer a próxima carreira. E todo início de carreira eu faço da mesma forma, no espaço de uma correntinha. Passo o fio, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço e 3 pontos altos. Em cada espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de separação. E em cada leque, eu faço um leque. Vou seguir fazendo aqui. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer 7 carreiras. Tanto o square completo quanto o square feito pela metade deve ter o mesmo total de carreiras. Faço assim para qualquer tamanho. Fiz 7 carreiras para o meu tamanho P nos square completo, vou fazer 7 carreiras para o meu square feito pela metade. Então, para o tamanho PP, mesmo sendo o square pela metade, faço 5 carreiras. Para o tamanho P, 7 carreiras. Para o tamanho M, 9 carreiras. Para o tamanho G, 11 carreiras. E para o tamanho GG, 13 carreiras. Todas as carreiras feitas da mesma forma. Tudo que eu faço antes do leque, devo fazer da mesma forma depois do leque. E eu recomendo iniciar a carreira sempre do lado avesso da carreira feita anteriormente. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver na minha 7ª e última carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha última carreira, depois da correntinha, eu vou nesse último espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro square pela metade já está pronto. Agora eu vou fazer mais 3 idêntico a esse. Seguindo o mesmo passo a passo do início até o fim e as mesmas sequências de cores. Em cada espaço de uma correntinha eu devo fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. No leque eu devo fazer um leque e toda vez que eu for iniciar a carreira, devo iniciar no primeiro espacinho de uma correntinha com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos. Fiz aqui todos os outros 3 squares pela metade, da mesma forma que eu fiz o primeiro, totalizando assim 4 squares. Agora eu venho com todos os squares feitos para fazer a união. Já estou aqui com os 8 squares, os 4 feitos completos e 4 pela metade. E a posição são da mesma forma para todos os tamanhos. 2 squares completos na parte da frente, um square pela metade na parte de baixo, no meio, um square pela metade na lateral e um square pela metade na outra lateral. 2 squares completos na parte de trás e um square pela metade no meio, na parte de baixo, atrás. Agora eu vou fazer a primeira união, vou deixar aqui 2 squares completos e um square pela metade. Já estou aqui com o fio branco para dar início. Vou fazer um nó, lembrando que pode utilizar o fio que quiser. E recomendo observar se o square não está do lado avesso. Devo unir pelo lado certo e deixar o avesso para baixo. Vou aqui no primeiro espaço de uma correntinha, entre o primeiro ponto baixo e os 3 pontos altos. Passo o fio, pego o meu primeiro square completo. Devo observar se ele não está do lado avesso. E vou fazer um ponto baixíssimo dentro do leque. Passo o fio e puxo direto. Devo unir sem fazer correntinhas. Agora eu vou aqui nesse primeiro ponto alto
depois da correntinha do square feito pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto depois das duas correntinhas do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Volto para o square feito pela metade no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou para o square completo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Volto para o square feito pela metade no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou na correntinha do square feito pela metade e faço um ponto baixíssimo. Também vou na correntinha do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square feito pela metade, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square completo e faço um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo assim. Em cada ponto e correntinha de cada square, vou indo e voltando, fazendo um ponto baixíssimo. A união é feita da mesma forma para todos os tamanhos. Vou seguir assim até chegar no leque dos dois motivos e já volto. Fiz aqui um ponto baixíssimo, indo e voltando em cada ponto do motivo pela metade e do motivo completo. Chegando aqui no leque dos dois motivos, vou aqui no último ponto do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. E agora no último ponto do motivo completo, faço um ponto baixíssimo. Vou dentro do leque do motivo feito pela metade e faço um ponto baixíssimo. E vou dentro do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Sempre o último ponto eu faço no motivo completo, porque eu iniciei no motivo pela metade. Agora eu vou unir o meu segundo motivo completo. Fiz o último ponto baixíssimo no leque do primeiro motivo completo. E agora eu vou voltar para o leque do motivo pela metade e vou fazer um ponto baixíssimo. Pego o meu segundo motivo completo e já vou começar a unir. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixíssimo. Lembrando que deve observar se todos os motivos estão do lado certo, não pode estar do lado avesso. E vou unir da mesma forma que eu uni o primeiro motivo. Vou aqui no primeiro ponto alto do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Volto para o motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vou para o motivo completo e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Volto no motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. Vou para o motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Na correntinha de espaço do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo e na correntinha do motivo completo, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. E vou no próximo ponto do motivo completo, faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo assim da mesma forma que eu fiz na primeira união, até chegar na metade do leque do motivo pela metade e no outro leque do motivo completo, sempre fazendo ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando aqui de fazer a segunda união do motivo completo com o primeiro motivo pela metade, fiz da mesma forma que eu fiz na primeira união e agora eu vou finalizar aqui no último ponto do motivo pela metade um ponto baixíssimo e no último ponto do motivo completo um ponto baixíssimo. Vou para dentro da correntinha do motivo pela metade, na verdade, esse é um leque feito pela metade. Faço um ponto baixíssimo, vou para dentro do leque e faço um ponto baixíssimo do motivo completo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E dois motivos completo e um motivo pela metade já estão unidos. A união é feita da mesma forma para todos os tamanhos, só que alguns têm mais ou menos pontos. Eu sempre devo começar a unir com o motivo
pela metade. E sempre devo unir um lado do motivo pela metade com o motivo completo e, sem cortar o fio, o outro lado do motivo pela metade com um outro motivo completo. Volto com o fio novamente, faço um nó, vou no primeiro espacinho de correntinha, que é entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos altos, e vou passar o fio. E vou unir com um ponto baixíssimo, com o motivo completo que já está unido com outro motivo. Faço assim para todos os tamanhos. Vou aqui dentro do leque onde eu finalizei a união com o primeiro motivo pela metade e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto depois da correntinha do motivo feito pela metade e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do motivo completo, depois das duas correntinhas do leque, e faço um ponto baixíssimo. Volto para o motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo e vou novamente no motivo completo, faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz na primeira união. Para qualquer tamanho, sempre devo fazer um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base até chegar no leque dos dois motivos. E para qualquer tamanho, o último ponto baixíssimo deve ser feito no leque do motivo completo, porque eu sempre inicio os pontos baixíssimos no motivo feito pela metade. E depois que eu fazer o ponto baixíssimo no leque do motivo completo, eu vou voltar para o leque do motivo feito pela metade para iniciar a próxima união. Então, eu pego o meu próximo motivo completo, faço um ponto baixíssimo dentro do leque e vou indo e voltando em um motivo e outro, fazendo ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base, da mesma forma que eu fiz na primeira união. E quando eu fizer o último ponto baixíssimo no último espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo leque do motivo completo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E venho com o meu próximo motivo pela metade, faço a união na outra lateral desse último motivo completo, iniciando no espaço de uma correntinha, e vou para o leque já unido com outro motivo, e já vou com o meu outro motivo completo e já vou unir do outro lado desse motivo pela metade. E vou seguir fazendo assim até eu chegar no meu quarto e último motivo feito pela metade, para unir com o primeiro que eu fiz e assim fechar a peça. E para unir com o primeiro motivo completo, eu vou no leque e vou unir toda a lateral dele que ainda não está unido. Então, eu vou seguir fazendo aqui. A união é feita da mesma forma, em todos os motivos e para todos os tamanhos. Quando eu estiver com o meu quarto e último motivo feito pela metade, eu já volto. Terminando aqui de fechar a peça, com o último motivo feito pela metade, eu fui no leque com ponto baixíssimo e uni toda a lateral que não tinha unido ainda, normalmente. Vou fazer aqui os meus últimos pontos baixíssimos. Vou no espaço de uma correntinha do motivo pela metade e dentro do leque do motivo completo. Não vou cortar o fio porque eu vou dar continuidade. Ficando dessa forma. E assim eu fechei a peça, fazendo todas as uniões da mesma forma que eu fiz no início. Agora eu vou dar continuidade onde eu parei. Vou fazer aqui duas correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Vou aqui nessa próxima carreira do motivo
pela metade, vou pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. E o meio ponto alto é uma laçada, passo o fio e puxo direto. Vou no próximo ponto, pegando no meio, faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou em cada carreira pegando no meio do último ponto e vou fazendo 3 meio pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui bem no meio certinho do anel mágico que eu fiz a primeira carreira do motivo pela metade, e nele eu vou fazer um meio ponto alto. E sigo fazendo nas próximas carreiras, em cada ponto, pegando no meio, 3 meio pontos altos. E chegando aqui bem na união dos motivos, vou bem dentro do leque do motivo completo e faço um meio ponto alto. E sigo fazendo 3 meio pontos altos, pegando no meio do último ponto de cada carreira. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada carreira, pegando no meio do último ponto, faço 3 pontos altos. Na união onde tem o leque do motivo completo, um ponto alto. E bem no meio, onde eu iniciei o motivo feito pela metade, faço um meio ponto alto. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Chegando no fim da carreira de meio pontos altos, fazendo 3 meio pontos altos em cada ponto e fazendo um meio ponto alto no leque do motivo completo e um meio ponto alto no centro do motivo pela metade. Agora eu vou finalizar. Vou na última carreira pegar no meio do último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. E vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais, que serviu de meu primeiro meio ponto alto dentro do leque. Para a próxima carreira, eu faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo essa carreira dessa forma. Em cada ponto de base, devo fazer um ponto alto. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Fiz um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora vou no último ponto de base e vou fazer meu último ponto alto. Agora vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, que serviu de meu primeiro ponto alto. Não vou cortar o fio porque eu vou dar continuidade e agora eu vou fazer a aplicação do elástico. Quem quiser fazer mais carreiras e deixar mais comprido, é só seguir fazendo outras carreiras de pontos altos, sempre fazendo ponto sobre ponto. Recomendo para quem quiser fazer mais comprido, fazer os pontos antes de colocar o elástico. E para fazer a aplicação do elástico, primeiro eu vou medir a barra da peça. Venho com a fita métrica e com os meus pontos para o tamanho P, deu uma largura de 34 centímetros. E claro que para outros tamanhos vão dar outros centímetros. Mas talvez até para quem esteja fazendo o tamanho P, dá outros tamanhos, porque o tamanho do ponto depende do ponto de cada um. Pego essa medida e vou multiplicar por 2. Venho com o elástico, lembrando que pode ser um elástico chato, que é o que eu estou usando, ou roliço.
E eu multiplico por 2 porque são 34 centímetros para a parte da frente e 34 centímetros para a parte de trás. E 34 mais 34, 68 centímetros. Essa soma total eu vou subtrair por 6. Então, 68 menos 6, 62 centímetros. Para qualquer tamanho, eu faço essa soma. Eu vou medir a largura do cropped, multiplicar por 2, a soma total vou subtrair por 6. E o restante que sobrou, eu vou cortar o tamanho do elástico. Como o meu deu 62 centímetros, vou cortar o elástico e já volto. Cortei o elástico no tamanho de 62 centímetros para o tamanho que eu estou fazendo e com os meus pontos. E agora eu vou costurar as duas pontas. Recomendo observar se não está torcido, antes de fazer a costura. Costurei as duas pontas do elástico, pode fazer a costura da forma que quiser. E agora eu vou fazer a aplicação. Venho com o top. Vou dar continuidade com o fio onde eu parei. E recomendo deixar o elástico para o lado de dentro, porque dependendo da costura das pontas, pode ser que ele apareça entre os pontos. Vou aqui na alça do ponto baixíssimo, onde eu parei, pego o elástico e vou deixar ele entre esta alcinha e o fio que eu vou puxar. Para que ele fique no meio certinho. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, com o elástico no meio. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com o elástico no meio, passo a agulha no próximo ponto, passo o fio por baixo do elástico e faço o ponto por cima. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com elástico no meio. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com elástico no meio. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base com o elástico no meio. E para quem está usando o elástico chato como o meu, eu recomendo não fazer os pontos tão apertados para que ele não dobre. Vou seguir aqui e quando eu estiver terminando de fazer toda a minha carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz toda igual no início, um ponto alto em cada ponto e sempre deixando o elástico no meio. E agora eu vou finalizar. Vou aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto com o elástico no meio. E vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a barra já está pronta. E como havia dito, se ao costurar as pontas do elástico ficar aparecendo como o meu, recomendo deixar o elástico para o lado de dentro, na hora de fazer os pontos. E isso deve ser observado antes de fazer os pontos. E a barra ficou dessa forma. E agora eu vou dar início à alça. O cropped pode ser usado dos dois lados, mas se quiser escolher qual o motivo que fica para frente, eu costumo deixar onde tem os pontos com finalizações para trás. E para dar início à alça, para qualquer tamanho, eu sempre inicio pelo motivo esquerdo. Então, eu volto com o fio branco, faço um nó, vou bem em cima do leque do motivo esquerdo. E vou fazer um total de correntinhas que eu preciso para o meu tamanho. Pode fazer a quantidade que quiser, mas se quiser seguir as minhas recomendações,
Para o tamanho P, eu faço um total de 50 correntinhas. Para o tamanho PP, eu faço 40 correntinhas. Para o tamanho M, 60 correntinhas. Para o tamanho G, 70 correntinhas. E para o tamanho GG, 80 correntinhas. Mas, às vezes, o comprimento da alça fica diferente dependendo do ponto. Então, pode fazer a quantidade que quiser se achar que ficou muito apertado ou muito frouxo. Fiz aqui as minhas 50 correntinhas para o meu tamanho P. Agora eu vou prender no leque do outro motivo. Primeiro observo se não está torcida as correntinhas. Vou dentro do leque do outro motivo e faço um ponto baixo. Faço outro ponto baixo dentro do leque, junto com o último que eu fiz. E agora eu vou aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Quando eu estiver nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vou aqui na última correntinha e fazer um ponto baixo. E agora, chegando dentro do leque onde eu iniciei as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Faço assim para todos os tamanhos. E já vou fazer o acabamento do lado de baixo do braço e na lateral da alça. O acabamento é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Vou fazer duas correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Vou nesse primeiro ponto alto, depois das duas correntinhas do leque, e vou fazer um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto, na correntinha de base um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em todos os pontos e em todas as correntinhas de base. Chegando aqui na união dos motivos, aqui é o meio certinho embaixo do braço. Aqui tem 3 leques unidos, então, eu vou no primeiro leque e vou fazer um meio ponto alto. Vou no leque do motivo do meio e vou fazer um meio ponto alto. Vou no meu próximo leque depois da união e vou fazer um meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Da mesma forma que eu fiz antes da união. Vou seguir fazendo até chegar na alça e já volto. Fiz um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. E chegando no leque onde eu fiz a alça, vou em cada ponto alto desse leque e vou fazer um meio ponto alto. Vou para dentro do leque onde eu fiz a alcinha e faço um meio ponto alto. Vou no primeiro ponto baixo da alcinha e vou fazer um meio ponto alto. Vou no próximo ponto baixo da alcinha e faço um meio ponto alto. E vou seguir fazendo em cada ponto baixo da alcinha um meio ponto alto.
Chegando nos últimos pontos baixos, fiz um meio ponto alto em cada ponto de base. E chegando onde eu iniciei essa carreira de acabamento. Agora eu vou finalizar fazendo no meu último ponto de base um meio ponto alto e um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro meio ponto alto, feito dentro do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer a segunda alça e vou fazer seguindo o mesmo passo a passo da primeira. Para qualquer tamanho, eu não devo começar fazendo a alça no motivo do lado direito. Porque quando eu for fazer as correntinhas e voltar fazendo o ponto baixo, o ponto deve finalizar do lado direito para que eu possa fazer o acabamento debaixo do braço e na lateral da alça. Se eu fizer nesse motivo direito e voltar fazendo pontos baixos, ela vai terminar o ponto no lado esquerdo. Ou seja, no meio, e no meio vai ser o último acabamento que eu quero fazer. Então, eu viro a peça para começar a fazer no motivo do lado esquerdo e vou passar o fio bem em cima do leque. E claro, para qualquer tamanho, a mesma quantidade de correntinha que eu fiz numa alça, devo fazer na outra. Se eu fiz 50 correntinhas na primeira alça, vou fazer aqui 50 correntinhas na segunda alça. Vou prender com um ponto baixo no leque do outro motivo. E depois de fazer o ponto baixo, faço mais um. E volto fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. E finalizo fazendo um ponto baixíssimo dentro do leque onde eu iniciei as correntinhas. E vou dar continuidade fazendo duas correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. E sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base por toda volta embaixo do braço e na união da mesma forma que eu fiz na primeira. Faço um meio ponto alto no primeiro leque, um meio ponto alto no leque do meio e um meio ponto alto no outro leque. E sigo fazendo em cada ponto e correntinha de base um meio ponto alto. E quando eu chegar no leque da alça, vou fazer um meio ponto alto em cada ponto e um meio ponto alto dentro do leque. E em cada ponto baixo da alça faço um meio ponto alto. Vou seguir fazendo a segunda alça idêntica à primeira e volto para finalizar. Terminando aqui de fazer a segunda alça, fiz as 50 correntinhas, igual na primeira, voltei com ponto baixo, fiz todo o acabamento em volta, com meio pontos altos, e agora eu vou finalizar. Vou no último ponto de base e vou fazer um meio ponto alto. E um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Um lado das duas alças e debaixo dos dois braços já estão prontas. Agora eu vou fazer o acabamento no meio dos dois lados. E pode escolher um dos lados para iniciar o ponto. Vou voltar com o fio novamente. Faço um nó e vou no meio certinho do leque do motivo feito pela metade. Vou passar o fio e vou fazer duas correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou no outro leque do outro motivo e faço um meio ponto alto. Vou no primeiro ponto, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Quando estiver chegando na alça, eu volto. Chegando aqui no leque onde iniciei a alça,
Vou em cada ponto do leque e faço um meio ponto alto. Vou para dentro do leque e faço um meio ponto alto. E vou em cada ponto de base e faço um meio ponto alto. Esses são do outro lado dos pontos baixos feitos. Vou em cada um e faço um meio ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma. Depois que eu fizer em cada ponto de base um meio ponto alto, vou chegar dentro do leque e vou fazer um meio ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu chegar no meio certinho, na união dos motivos, eu volto. Chegando aqui na união dos motivos, onde tem os 3 leques juntos, na alça em cada ponto fiz um meio ponto alto. Passei para dentro do leque e fiz um meio ponto alto e segui fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Agora eu vou dar continuidade. Vou nesse primeiro leque e faço um meio ponto alto dentro dele. No leque do meio, um meio ponto alto e no outro leque, um meio ponto alto. E vou seguir fazendo em cada ponto e correntinha um meio ponto alto. E quando eu chegar na outra alça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz na primeira. Vou para dentro do leque e faço um meio ponto alto. Vou na alça em cada ponto de base, faço meio ponto alto. E do outro lado da alça, vou para dentro do leque, faço meio ponto alto e sigo fazendo meio ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base até onde eu iniciei. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando o acabamento, eu volto. Terminando aqui todo o acabamento na parte do meio, na parte da frente, na parte de trás e nas alças. Agora eu vou finalizar. Vou dentro do leque, vou nesse último ponto alto do leque e faço um meio ponto alto. E vou para dentro do leque e faço um meio ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e o cropped ou top já está pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo passo a passo.